Olá, bem-vindo à Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de ver outros temas. Hoje iniciamos um tema especial. Um tema que de certeza vai gostar muito de estudar, porque ele vai trazer-nos uma perspectiva muito interessante da nossa relação com Deus e uns com os outros. Estamos a falar da unidade, da importância de sermos unidos uns com os outros e com o nosso Deus e a diferença que essa união vai fazer na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta e, acima de tudo, na nossa relação como cristãos, como crentes que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Para começar a desfrutar deste tema, trouxemos hoje um convidado muito especial. Temos connosco o pastor João Catarino. Pastor João, obrigada por estar aqui connosco. Olá, Rita. Sabes que é um prazer voltar a este espaço de aprendizagem. E porque queremos aprender e queremos, por isso, não perder mais tempo, vamos já começar com o sumário de hoje. João, qual é o sumário de hoje? O plano original de Deus na criação era o de que a humanidade vivesse em harmonia e em união como uma família. A desobediência dos nossos primeiros pais causou uma interrupção no plano de Deus, contudo, existe uma promessa de restauração que se encontra apenas em Cristo Jesus. Já temos uma boa introdução que já nos chama, não é? Nos apimenta sobre este tema, mas vamos começar pelo princípio, não é? E tu já sabes qual é o princípio. Começamos sempre pela Palavra de Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia, vamos fazer no livro de Gênesis, pelo princípio, e vamos fazê-lo em Gênesis 15, no versículo 5 e 6. Então o levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ou seja, este texto é um texto que nos relembra, nos leva a alguém que nós conhecemos muito bem e nos lembra sobre uma descendência, não é? Vai-nos falar aqui que forma é que esta relação, que forma é que este texto, que forma é que este assunto está interligado com a unidade e com o amor. Como é que nós podemos encontrar e compreender melhor este tema? Muito bem, Rita. É uma pergunta importante e para podermos responder a ela temos que ir ao início, às origens, não é? Eu iria iniciar precisamente a resposta pelo livro de Gênesis, já o lemos, mas no capítulo 1 agora, e iríamos, sobretudo, incidir no relato da criação, mas só no primeiro versículo, quando nos é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós continuarmos a ler o relato da criação, e nós não precisamos de fazer, porque o temos na lembrança, mas com certeza queríamos recordar que diariamente Deus foi criando as condições necessárias para que a vida humana pudesse ser concretizada neste planeta. Portanto, dia a dia Deus cria o céu, a terra, a água, os vegetais, a fruta, etc., os animais e finalmente o homem. E nós percebemos que nessa dinâmica de criação Deus está de alguma forma a conduzir todo este processo para chegar ao fim e fazer sentir, quer Adão e Eva, que todo o espaço foi organizado em função da sua chegada. Ou seja, podemos até dizer como um pai e uma mãe que de alguma forma estão à espera de um filho que prepara um espaço, o quarto, etc. É exatamente a mesma imagem que é usada ou que a Bíblia nos apresenta sobre Deus preparando este início. E neste início, portanto, para nós compreendermos e termos uma resposta a essa pergunta, neste início nós vemos que depois de Deus ter concluído este processo da criação, Ele vai dia a dia dizendo é bom aquilo que criou, mas no final Ele diz é muito bom. E quando é dito aqui que é muito bom, Rita, há aqui um detalhe importante para nós. Porquê? Primeiro, porque normalmente nós pensamos que Deus está-se a referir somente ao aspecto estético. E é verdade que temos que admitir que quando Deus criou, nós podemos supor e imaginar... Exato, nós não vimos, mas na nossa mente nasce aquele brilhinho de como é que seria. E nós pensamos logo, ela devia ter assim uns bonitos olhos e dizemos a cor que nós mais gostamos de olhos, não é? E normalmente é a parte estética e que a chama parte a atenção. Que nós imaginamos momentaneamente. É verdade que essa dimensão está presente e quando é dito na Bíblia que tudo era muito bom, também tem esse aspecto estético importante e, aliás, a Bíblia usa uma expressão para se referir a esse aspecto estético que tudo era adoravelmente lindo. É assim que a Bíblia se refere. Isto é na língua original, naturalmente, no hebraico. Isto é importante para nós. Mas não é só sobre esse aspecto e essa dimensão que está a incidir o texto bíblico. Na verdade,
O texto bíblico está-se a referir também, quando diz que tudo é muito bom, à ausência do mal. Ou seja, não há nenhum elemento de discórdia. Tudo é perfeito, a harmonia. Portanto, existe um equilíbrio na relação de Deus com o ser humano e também na relação de Adão e Eva. Portanto, tudo é perfeito e estamos naquilo que nós chamamos um cenário idílico. Há aqui um outro aspecto interessante e importante para nós. Porque é-nos dito também em Gênesis, no capítulo 1 ainda de Gênesis, que façamos o homem, no versículo 26, à nossa imagem e semelhança. É verdade, Rita, que poderíamos ficar agora aqui a debater o que é que isto quer dizer. Ou não. Ou não. Ela é visível, quase. Podemos. É verdade que ainda hoje os teólogos debatem acerca da natureza exata desta afirmação. Okay. Ou então podemos, de alguma forma, ser objetivos e dizer simplesmente isto. Independentemente daquilo que podemos debater, sabemos com certeza absoluta que, pelo menos há duas implicações nesta afirmação. Primeiro, que nós, seres humanos, fomos criados à semelhança de Deus, por isso temos a capacidade de amar e a capacidade também de nos relacionarmos. Portanto, estamos no início. No início, tudo é muito bom. Okay? Se nós avançarmos um pouquinho, e talvez... portanto, nós conseguimos perceber que todas as formas de vida elas estão, de alguma forma, em total harmonia com aquilo que Deus criou. Agora, uma pergunta levanta-se, Rita. Então, tem a ver com o que vai acontecer depois. Exatamente. Ou seja, nós vemos que tudo era bom, tudo era muito bom, havia aqui uma harmonia muito grande entre tudo o que tinha sido feito. Sim. E agora que há esta harmonia toda, sabemos que de repente vai aparecer a primeira nota dissonante. Ou seja, vamos ver que até aqui tudo estava de acordo e a união era perfeita. Exatamente. Homem com o homem, homem com a natureza, Deus com o homem, Deus com a natureza, mas só que o homem vai tomar uma decisão que vai fazer a diferença, que é o pecado, não é? Exatamente. E quando o pecado entra, o que é que acontece? Esse é um problema, porque há uma reconfiguração imediata naquilo que é a relação do ser humano com Deus e, ao mesmo tempo, de ser humano para ser humano. Portanto, nós vemos isso em que momento? Por exemplo, quando Deus procura, depois já de Adão e Eva, infelizmente, terem caído no pecado, quando Deus procura encontrar-se com Adão e Eva, aquele local, aquele espaço que era um espaço de encontro, passa a ser um espaço de desencontro. Porque nós sabemos aquilo que aconteceu, Rita. Quando Deus procura, e aquilo que era natural acontecer, era Adão e Eva procurarem esse refúgio, esse momento de encontro com Deus, e estarem com o Criador, a partir do momento em que... Exatamente. Portanto, eles escondem-se, ficam escondidos e começam-se a levantar algumas dúvidas na sua mente em relação a Deus. Portanto, o grande primeiro impacto tem a ver com a forma como a relação entre ser humano e Deus agora se vai processar. A segunda tem a ver agora de Adão e Eva. Também vai alterar a natureza da sua relação. Nota que, e se nós repararmos, aquilo que nós sabemos é que quando Deus confronta Adão se tinha comido o fruto proibido, lembras-te da resposta? Foi a mulher que tu me deste que me fez comer. Ou seja, dois aspectos fundamentais nessa resposta. Primeiro, Senhor, de alguma forma a responsabilidade é tua porque me deste esta mulher. Segundo, não fui eu, foi ela. Exatamente. Mas se nós voltarmos atrás e começamos a perceber toda a dinâmica em termos de degradação da relação humana de, neste caso, marido e mulher, começamos imediatamente a perceber aqui. Se voltarmos atrás, àquele início onde não havia pecado e onde Deus disse que tudo era muito bom, nós vamos descobrir um aspecto ainda fundamental aí. Então? Havia uma coisa que não era boa, num cenário onde tudo era muito bom. Sabes o quê? Uma presença, não é? No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, é-nos dito assim, não é bom que o homem... esteja só. Havia algo que não era bom. Não foi um esquecimento da parte de Deus. Por acaso foi neste momento, foi no momento em que Adão estava a dar o nome aos animais, portanto começou a perceber que havia macho e fêmea, que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Mas não foi um esquecimento, foi um meio pedagógico para que Adão sentisse e Eva que quando os dois fossem criados, ou neste caso, quando os dois estivessem juntos, que foram criados um para o outro. Portanto, não foi um esquecimento. E neste momento, Deus faz repousar um sono sobre Adão. E o relato bíblico diz que da sua costela tirou uma parte e cria Eva. E estamos recordados daquilo que Adão disse quando viu Eva pela primeira vez. Uau! Esta sim, ó Senhora, esta sim. Por outras palavras, claro, estamos aqui, mas de alguma forma ele dizia, Senhor, esta é o osso, ou é um osso dos meus ossos. Portanto, esta sim.
E é interessante que, não tenho outra forma de dizer, mas naquele momento acontece algo em termos químicos. Os corpos deles tornaram-se um laboratório de química total. Exatamente. Aquilo ficou tudo com emoções muito fortes. Depois do pecado, a química desaparece. Esta química positiva. A mulher que tu me deste, essa sim, ela é responsável por eu ter realmente comido o fruto proibido, por eu ter cedido e ter sido desobediente. Então, repara, nós começamos a perceber que a degradação ela é imediata. Reconfigura-se a relação com Deus pela negativa e reconfigura-se também a relação de homem e mulher, de seres humanos, pela negativa. Mas nós podemos continuar. Por exemplo, se nós formos aqui a Gênesis, capítulo, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, porque isto tem implicações, Rita, não só agora entre marido e mulher, mas também tem implicações a partir daqui para a frente. Exato. Não é? Porque os seres humanos, Deus tinha dito para se multiplicarem, eles vão se multiplicar e vamos dizer que esta tendência fica está inscrita no ser humano e a partir daqui há uma progressão terrível. Exato. No capítulo 4, no versículo 8, eu queria chamar a atenção, porque é nos dito assim, e tu conheces este texto, com certeza, e aqueles que nos acompanham também, no capítulo 4, versículo 8, quando nos é dito, e falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Uma pergunta, Rita. Invertemos os papéis. Diz aqui assim, e falou Caim com o seu irmão Abel. Falou o quê? O que é que ele falou? Não sei, deve ter dito, vem cá, vamos passear os dois. Ou será que a conversa foi diferente? Aí é que está. Eu vou ler. E falou Caim com o seu irmão Abel. 2 pontos. E sucedeu que, estando eles no campo. Algumas versões dizem assim, e falou Caim, vamos ao campo. Mas nos manuscritos que nós temos, que não nos servem de base, não está lá vamos ao campo. O que está lá é, e falou Caim, e acabou. Não falou nada. Os tradutores acharam que alguma coisa faltava ali. E porque alguma coisa faltava ali... fizeram o convite. Preencheram, vamos ao campo. Mas foi intencional. Está vazio porque ficou vazio naquele momento. Ou seja, alguma coisa se começou a perder com o pecado, com a entrada do pecado, e que agora vai afetar gravemente as relações. E aquilo que se perde é a comunicação. Caim mata o seu irmão porque não soube comunicar com ele. E a comunicação... Porque pôs a frustração dele no irmão. E é a consequência do pecado, é isso mesmo, é a desligação, não é? A desunião entre as pessoas. As pessoas desunem-se e afastam-se e elas depois já não conseguem lidar entre elas. E nós vamos ver que depois existem vários episódios ao longo da Bíblia, não é? Como no dilúvio, como na Torre de Babel. Exato. São um sucessivo ao outro momentos em que o homem cada vez mais mostra o pecado a afastá-los uns dos outros. É isso mesmo, e aliás, são episódios que vão marcar esta tal progressão e evolução, infelizmente, da degradação da raça humana, em termos de relações com Deus e também com o ser humano, mas há aqui um detalhe importante, porque é assim, a comunicação, Rita, e eu quero frisar porque ela é tão importante, porque degrada-se com a entrada do pecado. Quando nós falamos o que é que se altera, altera-se as relações, a comunicação é fundamental. Aliás, não sei se sabes, talvez saibas, mas a causa número 1 de divórcio não é a sogra. É verdade. Alguns acham que é a sogra, mas não é. A sogra é a 10ª causa estatisticamente provado. Mas a causa número 1 de divórcio é a falta de comunicação entre o casal ou a comunicação inadequada. Essa é a verdade. E a partir daqui, Rita, havia muito para dizer, mesmo até histórias interessantes e engraçadas, mas não podemos contar que não temos esse tempo, porque o nosso tempo está a avançar. Mas há algo que é importante ainda dizer, é que a partir daqui nós percebemos que fica inscrito no ADN. Deus olhou para a raça humana e percebeu que a raça humana estava a entrar em falência. Exato. E foi tão grave que chegamos àquilo que nós chamamos universalmente como dilúvio e que muitas vezes é mal interpretado, mas é quase como que Deus a colocar o conta quilómetros a zero, um reinício, para ver se as coisas se podem de alguma forma reequilibrar. Está tudo desconfigurado. A Torre de Babel é outro episódio que mostra que, ainda assim, depois deste reinício, o impacto forte foi tão forte que já não é possível, de alguma forma, endireitar totalmente as nossas relações. Daí precisamos de Jesus Cristo. Exatamente, essa era a pergunta que eu vinha a seguir, não é? Okay. Porque depois deste cenário negro que acabaste de pintar, vamos ver, é possível ainda reequilibrarmos ou não? Tem que ser, Rita. Tem que ser. Se não fosse possível, não tinha sentido estarmos a fazer esta aula bíblica, porque nós acreditamos naquilo que estamos a transmitir. Então, o que é que Deus vai fazer? É verdade que eu sei que nós vamos ter mais aulas e que vamos tocar em aspectos fundamentais e que vão, de alguma forma, construir essa resposta. Eu queria, novamente, voltar ao início. Okay. Eu vou deixar alguns aspectos para que outros possam explorar,
Mas é importante nós olharmos neste momento para a figura de Abraão. E isto porquê? Abraão, quando foi convidado, se formos ao capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão foi um homem que recebeu um chamado da parte de Deus para ir. Mas é interessante, na minha Bíblia diz assim: sai-te. Literalmente no hebraico, o que lá está é: Abraão vai para ti. Como é que nós interpretamos isto? Vai para ti. O que é que isto poderá querer dizer? Não sei, mas a minha opinião Sim. quer dizer que Deus o chama para sair do encontro do sítio que estava para se ir encontrar com ele mesmo. Muito bem. Encontra-te, Abraão, contigo próprio. Mas este encontro tem, no fundo, um objetivo muito mais abrangente, muito mais aberto do que simplesmente um encontro consigo próprio. E com Deus. Exatamente. No fundo, é um chamado que Deus lhe faz para ele encontrar a sua identidade de filho de Deus. No fundo, é uma restauração. É um chamado para restaurar a imagem e a semelhança na vida e no próprio Abraão. Então isto é importante. Porquê? Nós sabemos que as grandes religiões do mundo, sobretudo as três maiores, são monoteístas, não é? Portanto, essas três que têm em Abraão uma figura central, nós próprios, não é? Temos em Abraão, nós conseguimos perceber que Abraão ele foi 100% obediente a este chamado. Vai para ti. Ele percebeu que para voltar à harmonia, para agora reconfigurar as relações quer com Deus, quer com os seres humanos, ele precisava de fazer este trajeto de vida. E durante este trajeto de vida, não temos tempo, mas ele vai encontrar desafios, alguns por culpa própria, responsabilidade própria, outros porque Deus os colocou lá. Mas todos esses desafios, eles vão contribuir para o processo de maturação espiritual deste homem. É por isso que nós chegamos ao fim e é-nos dito que Abraão se tornou um amigo de Deus. Um amigo de Deus. Agora, há outro pormenor que nós temos que voltar a ele. O nosso tempo está quase a esgotar-se, mas temos ainda um pormenor muito importante para falar. Foi o versículo que tu leste. Porque há um momento, portanto, eu disse que há vários desafios que ele enfrentou e todos eles contribuíram para restabelecer a harmonia. Um dos desafios foi quando ele diz, ou quando Deus lhe promete que ele será pai de uma grande nação, portanto haverá uma grande descendência que parte dele, ele será esse pai, só que ele não tem filhos. Ele esperou, foi o homem que esperou 25 anos para que essa promessa se cumprisse e se realizasse na sua vida. É muito tempo, Rita. Exatamente. Quando nós esperamos tanto tempo, nós começamos a desconfiar. Será que vai acontecer de verdade? E a verdade é que chega um momento em que Deus tem que interpelar diretamente Abraão e convida-o a ir para fora da tenda. E vai dizer o seguinte, aquilo que tu leste há pouquinho. Abraão, levanta os olhos ao céu e conta as estrelas se as podes contar. E nesse momento, o desafio é, o que é que Abraão viu quando levantou os olhos? Um céu estrelado. Essa é a resposta que normalmente damos. Não estou certo disso, Rita. E porquê? Eu vou a Gênesis 15 e vou ler, repara. Já estou, depois dele ter dito, sai e levanta os olhos. No versículo 12 é dito o seguinte, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Ou seja... Era de dia. Era de dia. Quando Deus levou Abraão para fora, era pleno dia. Então a mensagem, ela é muito clara. Abraão, aquilo que os teus olhos não podem ver agora, aquilo que não podes contar agora, quando chegar o momento oportuno, tornar-se-á incontável. Tu não vais poder contar. Mas para isso, tens que confiar. Ou seja, no fundo, há dois aspectos fundamentais, há vários, mas para nós agora aqui nesta aula, que saem e que emergem da vida de Abraão. Primeiro, ele foi obediente ao chamado de Deus. Segundo, ele teve que aprender a confiar e mesmo quando os seus olhos não viam, saber que as estrelas já lá estão, que o Senhor já tinha as bênçãos preparadas e quando viesse o momento que elas lhe seriam concedidas. Assim como nós, se sairmos daqui, onde estamos no estúdio, e se formos lá fora, sabemos que é de dia e de alguma forma as estrelas não as conseguimos ver, mas elas estão lá. Está. Isso ele teve que aprender, Rita. E é fundamental para que a unidade, para que o equilíbrio, a harmonia nas relações se possa novamente restabelecer. Primeiro, ser obediente a Deus. Segundo, saber esperar pelas promessas do Senhor. Então, não ganha fogo porque me vais responder já à próxima pergunta. O que é que eu posso aprender fazendo? Rita, aquilo que nós podemos aprender tem a ver, em primeiro lugar, com a forma como nós respondemos ao chamado que Deus nos faz. Não foi apenas Abraão que foi chamado há milhares de anos atrás para iniciar um trajeto de reconstrução da sua pessoa. Reconstrução que passa e toca a forma como ele se relaciona com Deus, mas também a forma como ele se relaciona com aqueles que estão à sua volta.
Então o apelo é que nós possamos fazer esse trajeto, possamos responder afirmativamente: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero aprender através dos desafios a construir-me enquanto filho de Deus e a reconfigurar toda a minha relação, a forma como eu te vejo, como eu te quero e a forma como eu me relaciono contigo. Por outro lado, também saibamos separar as promessas do Senhor, porque isso vai moldar, isso vai nos ajudar na forma como nós nos relacionamos também com aquilo que está à nossa volta. Então o apelo é que saibamos, de alguma forma, aceitar, afirmativamente responder de forma positiva ao chamado que Deus nos faz a fazermos um trajeto com Ele. É com este chamado a tomarmos uma decisão, a decidirmos fazer esta aventura com Deus, que terminamos mais uma escola bíblica. Gostava de poder continuar estudando com este tema consigo e por isso convido-a a estar no próximo Aula Bíblica. Até já!